2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 8. Esse é o nosso último encontro, nosso último estudo na segunda carta de Pedro. Encerramos essa caminhada, essa jornada de algum tempo hoje. E nós agradecemos a Deus, eu agradeço a Deus, porque durante esse tempo em que estudamos tanto a primeira quanto a segunda carta de Pedro, nós aprendemos juntos, nós crescemos juntos, nós entendemos e compreendemos a vontade do Senhor juntos, porque ao mesmo tempo em que eu tenho o privilégio de ministrar a palavra, essa palavra antes, ela é ministrada ao meu coração. Então eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos durante esse tempo, estudando esta carta tão importante para nós. Foi para os crentes naquela época, mas é também para nós no tempo presente. Em nossa última aula, no nosso último encontro, eu falava sobre o desejo de Pedro como um pastor de ovelha, como alguém que amava a Cristo, mas também amava a igreja de Cristo. Ele traz exortações no capítulo 3. E ele traz 4 exortações. E nessas 4 exortações, em cada uma dessas exortações, ele começa essas exortações chamando a atenção do povo de Deus. Mas não de forma rude, não de forma brusca, não, mas de forma amorosa. É por isso que ele começa o capítulo 3 dizendo, amados. E é por isso que ele continua em cada um dos pontos a chamar aqueles crentes que eram parte da igreja de amados. Semana passada nós falamos sobre a importância de nós trazermos à nossa memória princípios. E como disse na semana passada, Pedro se preocupa em trazer, em repetir princípios que ele mesmo, não apenas ele, mas tanto Paulo ou os outros apóstolos já haviam ensinado à igreja, já havia ensinado a eles, porque nós somos aqueles que precisamos ser lembrados e relembrados de forma constante. E hoje, a partir do verso 8 até o verso 10, nós falaremos sobre a importância de sermos lembrados, mas também de não esquecermos daquilo que nós trazemos à memória. Trazemos sempre à memória aquilo que pode nos dar esperanças. No verso 7, verso 6 e verso 7, Pedro, ele relembra o motivo pelo qual ele escreve esta carta. Ele está combatendo os falsos mestres. E esses falsos mestres, ele vai falar e dizer que esses falsos mestres são escarnecedores. Eles são aqueles que zombam de Deus e zombam das promessas de Deus, e de forma específica da promessa da segunda vinda ou do retorno de Cristo. É por isso que o tema da nossa lição hoje é o retorno glorioso de Cristo Jesus. Nós precisamos ser lembrados de forma constante disso. Jesus está voltando, Ele está retornando, e quando Ele retornar, quando Ele voltar, Ele não retornará da mesma forma que Ele veio, porque quando Ele veio como servo sofredor, como aquele que esteve como servo do Deus Altíssimo, para até o fim permanecer fiel e então morrer pelos nossos pecados. Mas na sua segunda vinda, Ele virá como juiz, cheio de glória, poder e majestade. E Pedro, ele sabendo que a volta de Jesus era uma realidade, que Jesus a cada dia aproximava-se a volta de Cristo, ele precisa trazer a memória, mas não apenas trazer a memória, ele precisa que aquela igreja
jamais esquecesse de algumas verdades, e essas verdades precisam ser relembradas no dia de hoje. Primeiro, nós precisamos nos lembrar ou relembrar de forma constante sobre quem é Deus e sobre a sua soberania, sobre o seu senhorio, sobre o tempo e o espaço. No verso 8, Pedro começa dizendo assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que Pedro ele fala sobre essa ideia de que para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? Aqueles falsos mestres, como você bem sabe, estavam dizendo que já havia passado mais de 30 anos, desde que Jesus subiu para a glória, e desde que eles estão esperando o retorno dele. 30 anos havia se passado e nada da promessa da vinda de Cristo se cumprir. 30 anos parece muita coisa para aquela igreja que estava sofrendo e que desejava rever a Cristo, parecia ser muito tempo. Agora, quanto mais hoje, né? Já se passaram mais de 2000 anos desde que Cristo subiu e está à destra do Pai. Imagine para a gente o quanto é esse processo que parece estar demorando. Mas para eles, os falsos mestres estavam zombando, dizendo: isso é mentira. Essa história que estão contando do retorno de Cristo, isso nunca vai acontecer, porque já se passou muito tempo. É por isso então que Pedro vai lembrar aos seus irmãos, vai lembrar aos amados a qual ele escreve a carta, e esta palavra não é para o falso mestre. O falso mestre sabe muito bem o que ele está falando. O falso mestre conhece teologia. Ele não está enganado dizendo: Cristo não voltou, eu acho que... Não, ele sabe que ele está mentindo a respeito do fato deles afirmarem que Jesus não iria voltar. O falso mestre é assim. O falso mestre conhece a teologia, mas não vive a teologia. O falso mestre conhece os princípios religiosos, mas não vivem os princípios religiosos, porque, é claro, verdadeiramente estão mortos em seus delitos e pecados. Então Pedro está olhando para a igreja, olhando para aqueles crentes e dizendo a eles: vocês aprenderam. As escrituras sagradas afirmam que Deus é o dono dos céus e da terra, e que Deus é dono do tempo, e que para Ele um único dia se equivale a 1000 anos. O que ele quer dizer com essa palavra? O que ele quer dizer com esta forma muito simples de se referir à vinda do Senhor? É que Deus tem o controle sobre o tempo. Aquilo que parece demorado para mim e para você, para Deus não é nada, porque Deus não está preso como nós estamos presos ao tempo, estamos presos ao aqui e agora. Deus não há passado, presente nem futuro. Ele vive estas perspectivas que para nós é temporal ao mesmo tempo. Então, no tempo de Deus, Deus não está demorando, mas Ele tem um tempo certo, um tempo exato para cumprir aquilo que Ele mesmo determinou. A igreja precisava saber disso. Deus não estava tardando, porque Ele é o Senhor do tempo. Há tempo para todas as coisas, e há tempo para a volta, o retorno do Senhor Jesus. A segunda coisa que nós precisamos lembrar de forma constante é que há um propósito bem definido por Deus na eternidade para a aparente demora. Ok?
eu quero frisar, a aparente, para nós que vivemos o tempo, parece que está demorando. Mas para Deus, que é o Senhor do tempo, Ele está no seu tempo trabalhando. Mas um dos motivos, eu acho que o principal motivo para esta aparente demora está no verso 9. Olha o que diz o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Esse não retardar aqui, ele não demora, ele está agindo conforme ele quer. A promessa é da sua vinda, ok? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto é um texto um tanto quanto perigoso se colocado nas mãos de pessoas erradas. Porque se você observar o texto, parece-nos que Pedro está falando sobre o seguinte fato. Deus, ele está na sua misericórdia e graça, tardando a sua vinda, porque ele quer que todos, e aí a ideia do universalismo na salvação, que todos sejam salvos. Que cada pessoa na face da terra seja salva. Se você olhar de forma a não prestar atenção nas nuances do verso 9, até parece. Porque ele diz no final do verso 9, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Mas a grande pergunta é quem é e quem são esses todos? Quem é que o Senhor está esperando que venha a se arrepender? E sabemos que só há salvação para aquele que se arrepende. Então o texto está falando sobre salvação. O Senhor ainda não voltou, Jesus ainda não retornou, porque Ele está na espera, no seu tempo determinado, que alguém ou alguns venham a se arrepender. Então você pode certamente compreender que Pedro está dizendo é que venham a ser salvos. Jesus só voltará quando aqueles a qual precisam ser salvos e serão salvos cheguem ao arrependimento. A pergunta é, quem são? São todas as pessoas? São todos os seres humanos em todos os tempos, épocas e lugares? A resposta está no próprio texto. Porque olha o que Pedro diz para responder quem são esses que o Senhor espera que venha a se arrepender. Ele diz, ele é longânimo. Para com quem? Convosco. Para quem ele está escrevendo? Para a igreja. Ele está escrevendo para os crentes verdadeiros. Para os cristãos que estão aonde? Estão ali na Ásia. Os cristãos que estão sendo perseguidos. É para eles que ele está escrevendo. Ele não está escrevendo para os falsos mestres. Está escrevendo para os crentes. Os falsos mestres ouviriam a mensagem, mas a mensagem é para quem? É para aqueles que nasceram de novo. Então, a primeira coisa que ele está se referindo é aos crentes. Ele é longânimo para com quem? Para com a igreja. E vamos ampliar isso? A igreja verdadeira, nós estudamos nos nossos catecismos, né? Que a igreja verdadeira, a igreja universal, a igreja que está arrolada o nome de todos os crentes, aqueles que foram salvos em todos os tempos, a igreja verdadeira, ela é o quê? Em primeiro lugar, ela é invisível. Então ele está falando para a igreja, para os eleitos. Ele é longânimo para convosco. Ou seja, a sua vinda ainda não se tornou uma realidade, não é para todos, mas é para quem?
para com aqueles que antes da fundação do mundo, ele já havia eleito, escolhido, separado. Esses vão ser salvos no tempo. Esses vão ser alcançados no tempo presente. Em dias, horas, anos, décadas. Então, o que o Senhor está dizendo através de Pedro, e que se você continuar o texto, ele diz, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum, o quê? Pereça. Aí você entendeu o nenhum? O nenhum está ligado a quem? Aos eleitos. Se ele está falando para a igreja, e a gente entende que a igreja visível é aquela que a gente enxerga com os nossos olhos, e a igreja invisível é a igreja composta de todos os crentes, no tempo presente, no passado e também no futuro. Então, se ele está falando para esses crentes, para convosco, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Nenhum, quem é nenhum? Dos eleitos. Olha o que ele continua dizendo. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando então Jesus voltará? Quando todos os eleitos, espalhados na face da terra, que ele já contou antes da fundação do mundo, não será nenhum a mais, nenhum a menos. Eu não sei, você sabe a quantidade? Eu também não sei. Você sabe de onde são? Também não sei. Eu só sei que Deus tem na sua predeterminação um grupo que na eternidade ele resolveu salvar, que está espalhado no tempo, que está espalhado em toda a face do mundo. Entenderam o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, o Senhor só voltará, parece que ele está tardando, mas o Senhor só voltará quando todos aqueles pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário venham a se arrepender, venham a se render aos pés daquele que é sobre todos os nomes. Essas duas verdades precisam ser relembradas por nós. Essas duas verdades precisam caminhar conosco dia a dia. Mas há outras verdades que também são apresentadas e nós devemos estar atentos, lembrando dessas verdades. O verso 10 diz assim para a gente: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Há uma outra verdade que nós precisamos nos lembrar. A verdade de como será a vinda, como será o retorno do Senhor. Quando isso acontecerá? Como será esse retorno? Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas não datam o dia da volta de Cristo. Nós temos visto muita gente que trata sobre a escatologia, tentando datar, fazendo cálculos, baseando em Daniel, né, lá no Antigo Testamento de Daniel, na carta de Paulo aos Tessalônicas, tanto a primeira quanto a segunda, a própria profecia de Jesus falando sobre o fim dos tempos e Apocalipse principalmente. Então as pessoas, muitos estão datando, dizendo que algumas coisas estão cumprindo-se. Por exemplo, eu achei incrível a besteira dessa semana, né? Vocês viram que foi feito um acordo, né? Entre Israel e o Hamas. Acredita que já tem na internet dizendo que esta é mais uma profecia sendo cumprida? Eu sei se é ou não. Quem pode dizer?
Mas essas pessoas, elas olham os acontecimentos, tentam medir o tempo, tentam dizer e imaginar quando será a volta do Senhor. Lembre-se certa vez os discípulos chegaram a Jesus, quando Jesus ele fala sobre o fim dos tempos, sobre o seu próprio retorno, e os discípulos, sabendo que Jesus estava ali, os discípulos querem saber do mestre, né? Quando isso acontecerá? A resposta de Jesus é enigmática, até certo ponto é enigmática, porque Jesus diz, só o Pai sabe, nem o Filho sabe. É claro que entendam isso, quando Jesus diz que nem o Filho sabe, ele está falando em relação à sua humanidade. Jesus ali, ele abriu mão da sua eternidade, ele abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, da sua onisciência, como homem que ele era, ele não sabia ali. É claro que quando ele teve de volta toda a sua glória, ele teve de novo rebelado quando isso aconteceria. Mas enquanto estava aqui, ele não sabia. E é interessante porque tanto Jesus, num sermão profético a respeito do fim, quanto Pedro, quando aqui ele vai dizer, quanto Paulo no texto que nós lemos. Lembra que eu disse no início, que nós fizemos a leitura lá do primeiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que eu falei que tinha a ver com isso? Paulo estava assim como Pedro, dizendo, revelando à igreja, mostrando à igreja o que as pessoas queriam saber. Não apenas os discípulos de Pedro, mas os discípulos de Paulo, de todos os outros, queriam saber, quando Cristo volta? A resposta de Paulo é a mesma de Pedro, quando ele vai voltar? Eu não sei. Só sei que um exemplo e algo que parece mostrar é a vinda de um ladrão. Jesus virá como um ladrão. O ladrão, ele avisa quando vai roubar a casa? Não. Ele pode chegar a qualquer momento e é assim a volta de Cristo. Quando não estivermos apercebidos, quando o mundo não perceber, quando as pessoas acharem que ele não voltará, ele voltará. É, portanto, necessário que a igreja do Senhor não esteja perdendo o seu tempo, imaginando, sonhando, ou fazendo como alguns que fazem cálculos sobre a volta de Cristo. Nós devemos estar preparados. Apenas isso. Vivendo a vida que Cristo nos dá a viver, mas preparados. Nos preparando para esta vinda que pode acontecer a qualquer momento. E talvez muitas pessoas estejam deixando de vigiar e orar e viver uma vida santa, porque imaginam que a volta de Cristo ainda está longe. Ela pode ser agora, enquanto eu estou aqui, e de repente eu posso nem terminar esse estudo. Mas ela pode ser de madrugada, enquanto você está tirando o seu cochilo dormindo. Eu sei, você sabe, nós não sabemos. Uma coisa que nós sabemos é que ela se aproxima, ela não tarda, ela é uma realidade segura. Jesus voltará. Mas talvez eu e você devemos viver uma vida preparada, não apenas porque Jesus pode voltar a qualquer momento, visivelmente, mas porque ele de forma pessoal pode voltar para você. Você sabe disso? Você sabe por quê? Porque quando nós morremos, diz a nossa doutrina que nós somos aperfeiçoados. E nós chegamos e comparecemos diante de Cristo, como o Estevão fez. E ficamos lá no paraíso, ou no seio de Abraão, apenas na espera da ressurreição. Então, Jesus pode voltar para qualquer um de nós.
E esse voltar, de forma figurada, é nós indo até Ele pela morte, a qualquer momento. É por isso que nós devemos vigiar o tempo todo. Se a expectativa da vinda de Jesus visível não é algo que faça com que muitos crentes vivam uma vida como devem viver, o fato de não saber se amanhã permaneceremos vivos deve ser, pelo menos deve ser, um motivo para que o crente viva de forma a agradar o Senhor. Agora, Pedro, além disso, de nos lembrar que Jesus, ele há de voltar, ele também quer que venhamos a lembrar, que nós venhamos a nos lembrar dos efeitos do retorno de Cristo na criação. Ele já havia falado sobre isso no verso 7. No verso 7 ele já havia falado sobre quando Jesus vier, o que vai acontecer com tudo aquilo que ele criou, com a natureza. Essa natureza que, como Paulo mesmo diz, ela geme, esperando o quê? A volta de Cristo, esperando a transformação. Ela geme como uma mulher que está próximo a ter o seu filho, porque a natureza está submissa a nós, e a natureza está sofrendo por causa do pecado da humanidade. Me fez lembrar, né? Parece que essa semana vai ter uma campanha, vamos fazer uma passeata lá em Xerém, por causa do desmatamento. A natureza, ela não está plena e completa, porque nós, por sermos pecadores, nós, ao exercermos o domínio sobre aquilo que Deus nos deu, nós destruímos em vez de melhorar. E essa natureza, ela espera. E aqui Pedro vai dizer que toda a terra, toda a natureza, será ela transformada, não por meio da água, mas por meio do quê? Do fogo. E aí você precisa se deter nesse verso 10, agora a gente trabalhou primeiro, inicialmente, o verso 7, porque ele fala sobre o fogo, não pela água, mas pelo fogo, mas no verso 10, ele vai relembrar isso, que a natureza, no dia do Senhor, os céus, eles serão transformados por meio do elemento abrasador. E é interessante que às vezes eu pelo menos, como sou meio, tenho imaginação fértil, antes de ser cristão, quando eu era ainda testemunho de Jeová, quando eu vi os estudos, eu ficava horrorizado em estudar Apocalipse, porque cada figura daquela do Apocalipse eu imaginava na minha mente como seria. E muita gente, quando olha esse texto, fica imaginando como será esta purificação do Senhor sobre a terra. E parece-nos que o texto inicialmente diz realmente que tudo isso que nós estamos vendo, num piscar de olhos, porque Deus é assim, todo-poderoso, isso aqui vai ser varrido pelo fogo do Espírito. Mas ao mesmo tempo que nós vemos essa ação, nós vamos mais além, porque ele vai dizer, e as obras, no final do verso 10, que nela, ou seja, na terra, existe, essas obras serão o quê? Serão atingidas. Sabe o que Pedro quer, de forma clara, dizer? Pedro quer dizer que quando o Senhor Jesus voltar, através do fogo, e a ideia do fogo é a ideia do próprio Espírito agindo sobre o mundo e sobre todas as coisas criadas e sobre nós, que esse Espírito virá com um fogo e estará queimando toda e qualquer impureza que exista em todos os lugares. Tudo que o homem produziu.
toda riqueza, toda prosperidade, toda tecnologia, tudo aquilo que nós temos e o homem tem como importante para si, as grandes cidades, os grandes monumentos, tudo isso virá a ser destruído. Tudo aquilo que o homem fez por sua inteligência, claro, dada por Deus, tudo isso, todos os tesouros serão derretidos pela glória e pelo fogo do Senhor. Já pararam para pensar nisto? Nada que o homem construiu, nada que o homem fez, aqui permanecerá. E tem tanta gente que coloca a sua força na sua própria riqueza, coloca o seu entendimento, o seu querer, o seu amor naquilo que os seus olhos podem ver. Naquele grande dia, quando os pecadores estiverem diante do trono de Deus, não terão coisa alguma para mostrar como prova de sua grandeza. Tudo desaparecerá. É isso que ele diz quando no final do verso ele diz: se desfarão abrasados. A palavra significa dissolverão-se, deixará de existir. O que levará o homem daqui, daquilo que juntou, daquilo que entesourou? Nada. Mas talvez você possa pensar, tá, então a realidade quando Jesus voltar é que a terra será destruída. E que se a terra será destruída, nós iremos morar talvez no céu ou em outro planeta? Não. Quando nós chegamos ao final da sua carta, Pedro nos dá a ideia de como será a nova realidade. Fazendo coro com Paulo, mas fazendo coro com Apocalipse capítulo 21. Você lembra o que diz Apocalipse capítulo 21, os versos iniciais? Então, o que João viu, ele viu novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Passaram por quê? O Deus da graça purificou. Mas haverá novos céus e nova terra. Talvez nós possamos nos deter nesse que é um estudo polêmico sobre aonde que o crente, depois do juízo, depois que o pecado for destruído, depois que tudo for julgado, os retos estarem ao lado direito do Pai, aqueles que são ímpios ao lado esquerdo e forem lançados no lago de fogo que é da nação eterna, como será onde vamos morar. Talvez a gente possa pensar nisso com detença com textos bíblicos num outro momento. Mas nesse momento eu quero que você lembre-se que haverá novos céus e nova terra. Pedro quer que também venhamos a nos lembrar, a empenharmos-nos em viver uma vida para a glória de Deus. Estamos no período da espera, da expectativa do retorno de Cristo. Quando Cristo retornará, nós não sabemos, mas Ele não tarda em voltar. E quando Ele voltar, Ele voltará cheio de honra, de glória e de louvor. E iniciará o seu grande tribunal. Enquanto nós esperamos esta volta, enquanto nós esperamos o retorno de Cristo, nós precisamos viver uma vida empenhada. Olha o que diz a partir do verso 14, do verso 11, digo.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro está dizendo, é certo, eu lembrei e relembrei a vocês que a volta de Cristo é uma realidade. Ele vai voltar. E ele vai dizer, enquanto você espera a volta de Cristo, enquanto esperamos o retorno de Cristo, a minha forma de viver, a minha atitude é e deve ser de santo procedimento e piedade. O cristão, então, ele precisa, enquanto espera a volta de Cristo, se santificar. Viver uma vida santa. Lembra que eu disse para vocês que 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do o verso inicial, está ligado a esse texto? Lá Paulo, ele faz um contraponto entre aqueles que estão no mundo sem Cristo, ou aqueles que estão mortos em delitos e pecados, ou aqueles que são de fato, de verdade, falsos mestres, e esses ele vai dizer que esses são como aqueles que vivem aonde? Na noite. São aqueles que vivem nas trevas. Então, os ímpios, eles vivem uma vida desta forma. Eles caminham desta forma, uma vida infrutífera, uma vida má, uma vida segundo os seus próprios corações, segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria ação. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu não da carne, mas nasceu do Espírito, eu e você, nós vivemos diferente. Nós somos como aqueles que vivem no dia. Somos luz, somos sal. E nós precisamos não apenas saber, mas viver de forma santa. Não apenas basta saber que Deus requer a santidade. Não apenas basta eu ler as Escrituras e saber o que Deus requer de mim. Mas eu preciso buscar viver uma vida santa. Eu preciso buscar viver uma vida que agrade a Deus. O meu procedimento, o meu proceder diante de Deus e diante dos homens precisa ser um proceder santo. Quantas vezes, aqui não apenas nos estudos que Pedro trouxe, primeira e segunda carta, mas em todos os estudos que eu trouxe até aqui, seja em Atos dos Apóstolos, seja nas cartas de Paulo, nós temos falado sobre aqueles que são salvos, são aqueles que vivem uma vida santa. Não adianta fazer uma profissão de fé, não adianta passar pelas águas e continuar a vida da mesma forma que eu vivia antes. O cristão é aquele que nasceu de novo e vai buscar uma vida santa. Diferente daqueles que não nasceram de novo, porque se você lembrar do final do capítulo 2, e no final do capítulo 2 nós temos a referência daqueles que, de fato, de verdade, não nasceram e não nascerão de novo. Ou seja, os joio. Verso 22 ele diz, com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro. O cão voltou-se para o seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. O crente é aquele que tem o Espírito Santo no seu coração e, portanto, ele precisa viver uma vida santa e buscar viver essa vida santa. E essa vida santa é uma vida que é também piedosa. Qual é a diferença entre vida santa e piedosa? Elas estão juntas, é um sinônimo. Mas quando Pedro fala sobre vida piedosa, ele está falando sobre as práticas daquilo que, como santo que eu sou, eu pratico. Nós devemos ser piedosos, viver uma vida que agrade a Deus. Aquele que está lá fora precisa ver nas nossas atitudes
o reflexo daquilo que Deus, de fato, de verdade, fez por nós. E viver uma vida piedosa é viver uma vida debaixo da graça de Deus e conhecendo a Deus e buscando conhecer a Deus em todo o tempo. Pedro também, ele diz que, além de vivermos uma vida santa e piedosa de forma constante, além disso, nós devemos viver uma vida baseada nas Escrituras Sagradas. Preste atenção aonde ele vai caminhar conosco, ou nós poderemos caminhar com ele. Verso 2, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esses dois versos são maravilhosos, porque lembre-se que Pedro havia dito que parece que o Senhor está demorando, né? Parece que Deus está demorando, mas Ele não está, porque Ele é o Senhor do tempo. Mas por que Ele parece que está demorando? Porque a sua vinda ainda não aconteceu, porque Ele espera que todos os eleitos sejam alcançados. E aqui então ele vai dizer no verso 2 que nós podemos, de forma figurada, claro, nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. Como? Como nós podemos, e é claro que é óbvio que já vem à sua mente, se a expectativa é que os eleitos sejam alcançados, nós nos lembramos daquilo que o próprio Jesus deu como base para a igreja. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar a palavra, ensinar sobre o Evangelho, não parte, mas o Evangelho todo, a todos e em todos os lugares. Quando o Evangelho for pregado em todos os lugares, Paulo disse, Jesus disse, aí sim virá o fim. Portanto, a igreja que clama e diz Maranata, vem Jesus, ela precisa fazer o ide, ela precisa pregar o Evangelho. Cada crente, você e eu, precisamos destinar o nosso tempo a falar para a nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, sobre o Evangelho. É isso que Paulo vai dizer quando ele escreve a carta aos Romanos. Como virão a crer, se não há quem pregue? E os eleitos só serão alcançados por meio da pregação do Evangelho. Essa é a responsabilidade não dos anjos. Esta é uma responsabilidade não dos falsos mestres, mas é a responsabilidade sua e minha. Enquanto esperamos a promessa dos novos céus e nova terra, nós precisamos pregar o Evangelho. Do verso 14 até o último verso, Pedro, ele vai relembrar algo que nós já falamos, e aqui nós não precisamos nos deter nesta verdade. Ele diz, por esta razão, porque Jesus vai voltar e vai trazer novos céus e nova terra, por esta razão, pois, amados, esperamos estas coisas, empenhando-vos por serdes o quê? Achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, nós devemos viver uma santa vida piedosa. Devemos viver uma vida que seja irrepreensível, sem mácula, uma vida em paz.
Enquanto nós caminhamos aqui, a nossa jornada precisa contar com estas verdades de uma vida que agrade a Deus, uma vida para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. E tendo por salvação, verso 15, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro encerra, voltando mais uma vez, a importância das escrituras sagradas. E como disse na última aula, Pedro ele está comparando as epístolas ou as cartas de Paulo o quê? As escrituras do Antigo Testamento. Então entendemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são palavra de Deus. É Deus falando ao coração. E se nós queremos conhecer a vontade de Deus, se nós queremos conhecer como Deus quer que sejamos ou andemos enquanto estamos aqui, nós devemos olhar as Escrituras. Algumas pessoas falam assim, a Escritura é fácil, a palavra é fácil. Isso causa pânico para muita gente, boa. Chega assim para mim, pastor, eu não consigo entender. Isso talvez seja para que essas pessoas dependam dos falsos mestres, né? Ou então dizendo que as Escrituras são muito fáceis, passa o olho e você vai entender. Pedro está dizendo que não é tão fácil assim, né? Ele vai dizer que tem coisa que Pedro escreveu, Paulo escreveu, e ele também. Lembra que a gente estudou na primeira carta? Alguns temas polêmicos. Não é fácil. Compreender as Escrituras sagradas requer trabalho, requer empenho, requer estudo, requer repetição constante. Há coisas que são difíceis de entender mesmo. Há coisas que precisamos, com muito empenho e muito crescimento na graça e no conhecimento, a gente vai começar a chegar lá. E tem coisas que são misteriosas para a gente ainda hoje. Mas isso não é motivo para que fechemos as Escrituras e não nos empenhemos. Esta é a palavra de ordem de Pedro. Eu e você devemos nos empenhar em estudar, em buscar as verdades do Senhor por meio das Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Pedro já alerta a igreja sobre a necessidade de trazer à memória os princípios que ele já havia ensinado. E ele encerra no verso 17, dizendo: vós, pois, amados, prevenidos como estão de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaias da vossa própria firmeza. Ele encerra a sua carta como ele começou, alertando a igreja a respeito do perigo dos falsos mestres. Quer fugir do perigo dos falsos mestres, esses subordinados, quer manter-se firme na fé, quer manter o seu coração claramente no propósito de Deus, olhe para as Escrituras, mergulhe nas Escrituras, busque as Escrituras, porque a única forma de nos defendermos desses falsos mestres é como ele termina o verso 18 dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento. Para que nós não sejamos enredados, enganados pela falsa doutrina, pelo falso mestre, levados, como Paulo diz na carta aos Efésios, de um lado para o outro, como inconstantes, nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Será que nós queremos crescer na graça e no conhecimento? Eu quero. Eu quero muito que você caminhe comigo.
Que nós caminhemos juntos nesse crescimento da graça e no conhecimento. Mas crescer na graça e no conhecimento tem uma direção. É na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. Ele era o centro da vida de Pedro, como era da vida de Paulo e de cada um dos apóstolos e servos do Senhor no passado. Ele é o centro da igreja. A igreja só é igreja porque Jesus é o centro dela. E eu preciso, e você precisa, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Todo o estudo que nós fazemos aqui, e tudo aquilo que você tem como mais precioso, precisa conduzir a sua vida a Jesus. Porque não existe uma religião verdadeira se ela não tiver a sua base, o seu fundamento, o seu alicerce na pessoa e obra de Jesus. É por isso que ele encerra dizendo: a ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos abençoe, que nós vivamos a nossa jornada aqui para a glória de nosso Deus. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente esteja totalmente envolta do desejo ardente de estar com Cristo, de receber Cristo, de viver com Cristo. Por isso Pedro, apesar de tudo quanto ele viveu, de saber que o martírio estava próximo, ele vive uma vida para Deus e para o seu chamado, para a sua vocação. Que nós vivamos assim, esperando a volta de Cristo e crescendo na graça e no conhecimento. Quero te convidar a se colocar de pé. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Que nossa esperança esteja depositada aos pés de Jesus, que é o nosso Salvador. Que vivamos aqui no tempo que Ele nos permite viver, mas esperando, desejando, almejando o seu retorno. Querido Deus, graças nós rendemos ao Senhor. Encerramos esta etapa dos nossos estudos, sendo gratos ao Senhor, porque fomos relembrados por Pedro, de que a volta do Senhor é uma realidade. E para aqueles que o Senhor mesmo escolheu como seus, o Senhor regenerou, o Senhor salvou, para esses a tua vinda, ó Senhor, será um momento de grande alegria, de prazer e de gozo eterno. E por isso nós não tememos. Nós esperamos com grande expectativa. Nós fazemos coro com João quando declara: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nessa expectativa, nessa espera, a minha oração, ó Deus, é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. E diante desse crescimento na graça e no conhecimento,
vivamos uma vida santa, piedosa, uma vida sem mácula, uma vida irrepreensível, uma vida que realmente é para a glória do teu nome. Só podemos viver essa vida se mergulharmos profundamente através da oração e da leitura da palavra no conhecimento de ti mesmo. Mas enquanto caminhantes, ó Deus, que sejamos operantes, que sejamos frutíferos, que sejamos aqueles a qual pregam a tua palavra, para que nos quatro cantos do mundo os eleitos sejam despertados pelo poder do Evangelho, para que assim o Senhor retorne e tudo seja transformado como pelo fogo, haja novos céus e nova terra, porque no novo céu e nova terra não haverá mais o pecado, a morte será tragada, os olhos serão enxutos de suas lágrimas, viveremos em novidade de vida eternamente, ao teu lado, veremos a ti face a face, e sorriremos uns com os outros, e viveremos a alegria da salvação. Que nós não venhamos a perder da nossa caminhada essa direção. Mas antes, ó Pai, que tudo quanto venhamos a fazer seja para a glória do teu nome. Afasta, ó Deus, das nossas mentes e do nosso coração, dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, as artimanhas dos falsos mestres. A minha oração é que o Senhor, ó Deus, ajude os meus irmãos, como tem me ajudado, a discernir a falsa mensagem, a falsa pregação, e fujam, ó Deus, dela, para que vivam uma vida reta, santa, digna e piedosa diante do Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez te agradecemos e louvamos ao teu nome. É nossa oração, no nome santo, glorioso, eterno de Jesus. Amém.